Está bien. Primero yo manifiesto mi satisfacción de estar acá con ustedes, conociendo esta universidad y el núcleo de estudios que ustedes participan. Nuestras cuestiones, que mi grupo de investigaciones viene, entonces, nuestras investigaciones son en el campo de la educación, en la Facultad de Educación, pero la educación en diálogo con otros campos del conocimiento. Entonces, tenemos trabajado con lo que se viene llamando de estudios sociales de la infancia. Pensamos la educación na relación con la infancia, no solo en el sentido de los niños propiamente, los chicos, pero la concepción de infancia tanto como una concepción de la sociedad, del sentido de etapas de la vida, pero también la condición que tiene la infancia, que es justamente de inauguración, de creación, de posibilidad, de potencia. Entonces, venimos trabajando con una idea de niños y niñas, no como alguien que está en falta, que no tiene, que necesita solamente desarrollar, mas que son personas con características propias y que hacen parte de la sociedad, que justamente por su condición de infantes provocan, nos provocan en muchas cuestiones. Entonces, ese es un punto. Nos dedicamos también, nuestro foco está en la pequeña infancia. Entonces, principalmente para até 6 años. Eventualmente tenemos también algunos estudios o diálogos que se extienden con niños mayores. Esta edad de até 6 años, los trabajos en el campo de educación se han ampliado, pero aún está en una condición muy desprestigiosa en la sociedad, muy frágil, que los contextos que hay más conflictos, problemas económicos, es justamente cuando esta atención a la infancia, especialmente cuanto más jóvenes, menos se disponen de atención. Entonces, esta es una cuestión en una sociedad de clase, con tanta diversidad, complejidad. Eso también son factores que nos desafían, a pensar, a entender cómo de fato compreender esta infancia y cuál es el papel de la educación para ellas. Bueno, voy a hablar de Latinoamérica muy de la perspectiva de Brasil, que yo conozco.
né? No que desconheça totalmente a Latinoamérica, pero no soy una estudiosa ni tengo una vasta circulación para me sentir capacitada para hablar em nome de todos os latino-americanos. Um dos pontos que temos pensado, eu penso que não é só de Latinoamérica, né? É a questão de reconhecimento de los niños e de las niñas em aquilo que vem sendo elaborado a partir de los estudos de la sociología de la infancia, de la antropología con los niños, que se construyó una idea, una comprensión de que los niños son productores de infancia, que hay una infancia, que hay una cultura propia de la infancia, não apartada da cultura general da sociedade, mas que há modos próprios de los niños compreenderem, expressarem, explicarem o mundo e também de se relacionar. Então, isso é um desafio. E este desafio se junta, eu penso que no caso de Latinoamérica, uma questão que está associada com nossa própria história de território ocupado, colonizado, que foi negado o que tinha antes, pero que permanece, né? Os pueblos, e incluso caso como o de Brasil, que tivemos grande número de pessoas traídas da África, né? Então, pessoas escravizadas que passaram a ser parte de este pueblo brasileño e latino-americano, que também há muitos negros, né? Que descendentes de africanos, que passaram não só a ser parte fisicamente, mas que construíram esta história, esta cultura. E eu penso que uma das ferramentas que temos que dispor é de aquelas do campo da sociologia, da história, que nos permite discutir os processos de colonização e de descolonização. Então, como nos descolonizarmos, né, como nos de fato nos libertarmos e reconhecermos nossa capacidade na condição de emancipação. E que é necessário se pensar isso junto com os niños, né? Então, isso são marcas muito fortes, por exemplo, em caso do Brasil, que não só foi um país, um território colonizado, né? Um país que tem esta origem comum com os países que são de matriz hispânica. Nós tivemos a questão que nossa independência não foi uma independência plena, porque foi uma independência que se hizo por um português que se torna o imperador de Brasil. Então, a estrutura de poder é muito marcada por princípios de colonização, de marcos da colonização, e o Brasil foi o último país a terminar com a escravidão.
Entonces es un país muy marcado por relaciones de poder centralizadas, verticales y violentas. La violencia es una fuerza muy grande en el país que es un desafío para todos nosotros, especial, yo pienso que la educación en especial tiene una responsabilidad y un enigma quase a responder, né? Como superarmos isso, não com a lógica de afirmação de la paz pela paz, porque a paz que nos calla não é uma paz, né? Como uma paz que nos permita cantar, sorrir, né? Se alegrar e mesmo gritar, né? Afirmando nossas forças e capacidades e direitos, acima de tudo, nossos direitos. Bueno, es interesante que, por ejemplo, mi país, Brasil, do ponto de vista formal, dispone de muchas leyes que garantizan los derechos de los niños. Tiene una ley de los años 90 que es reconocida en otros países como uma referência do ponto de vista legal, porque reconhece que todos os niños têm direitos, né? Não são só objetos de ação de proteção, mas são sujeitos de gozar os direitos, né? Usufruir de los direitos. Pero em prática, né, eu entendo que por conta das estruturas muito desiguais de concentração de poder e de riqueza em alguns grupos e outros totalmente apartados, isso não se põe em prática e também como se naturalizasse uma lógica que é assim mesmo, que há os pobres, os muito pobres, os que podem morrer e outros que não se podem morrer ou serem desejados, né? Então, isso é um problema muito sério. Desta forma, necessitamos de políticas que muitas vezes têm um caráter emergencial, né? Nosso país há pouco dispôs de uma política que focalizava a família, pero a atenção principal era os niños, que se chamou Bolsa Família, que era um presupuesto dado a determinadas famílias em função da renda familiar, que as condições para receber isso era necessário que os niños estivessem na escola, né, então desde o maternal hasta o nível médio, né, estão na escola, que estivessem com suas vacinas em dia, com o atendimento de saúde. Algumas das exigências tinham, mas não eram exigências de forte controle sobre a família, como já tivemos política que as famílias tinham que assistir classes ou tinham que participar de determinados eventos. Não, não é isso. Tem que garantir determinadas ações para os niños. E que essas condições
em torno de 10 anos, não se chegou a 10 anos, essas políticas, já se investigou que se teve impacto em redução da mortalidade, de avanço da escolaridade, de melhores condições, especialmente das madres, né, tanto com questões de violência doméstica, como e casos incluso muito interessantes que desmonta de estrutura determinados discursos de que fazer isso se vai criar pessoas muito acomodadas. Muitas famílias, depois de um tempo, quando obtinham emprego ou alguma forma que se podia se manter sem a voz, iam a comunicar e avisavam que não necessitavam mais para que se pudesse dar a outro. Então, esses são elementos muito importantes, que infelizmente, desde o que se sucedeu em 2016, quando se sacou a presidenta eleita, né? Estas políticas foram desarticuladas e reduzidas. Então, políticas que muitas vezes aparentemente não são para os niños, mas que, por exemplo, a questão da violência doméstica afeta a los niños, né? La formação, sua saúde mental, psicológica, as condições para estudar, para sua saúde orgânica mesmo, né, de alimentação. Então, políticas que deem apoio para a família, mas políticas de educação, de saúde, de esporte, de cultura. E em campo de educação, nós vimos também avançar neste período de 2013 a 2016, né, que foram o governo Lula e Dilma. No campo de educação se avançou muitas políticas nacionais que tinham pressupostos para os poderes locais, os governos de estado e municípios, que são eles os responsáveis por la educação básica, de educação infantil, fundamental e secundária, com políticas de transporte, de estudantes, materiais escolares, de construções de prédios, de literatura infantil e juvenil. Então, muito de política de formação de maestros, de cursos de especializações, hechas a través de las universidades federales, que o governo federal financiava presupuesto, né? Tinha o apoio para que os governos municipais e estaduais tinham que dar condições para que seus maestros frequentassem os cursos solamente, ¿no? Os custos de material, o pago de los professores de los cursos eram financiados sostenidos por el governo federal. Então, são políticas importantes, necessárias. Eu sinto que em Brasil faltou fazer mais, por exemplo, no campo de cultura, mais articulada, não que não tivemos e não tenha, mas não vejo como políticas tão fortes, nacionais e com muitos impactos. Algumas, mas não tão grandes como foram em educação e saúde. Bueno, eu penso que esta é uma pergunta que está sempre nos desafiando, né? Estamos sempre com estas
cuestiones porque son muchas áreas de conocimiento que son necesarias. Primero, es bueno que una formación básica de los conocimientos de la lengua, de la historia, de la geografía, una comprensión de la ciencia de una manera general, como también en el caso, las áreas de conocimiento que nos dan y herramientas para comprender los niños, los jóvenes que están en el campo de la sociología, de la psicología, de la historia, antropología, son muchas áreas que son importantes para, de una forma interdisciplinar, es importante. Un campo de comprensión de los procesos de producción, formación y comunicación del conocimiento, ¿no? Cómo las distintas formas de se producir conocimiento, el conocimiento cotidiano, los conocimientos populares, los conocimientos tradicionales, los conocimientos científicos, artísticos, filosóficos, que tengan de alguna manera una comprensión epistemológica de lo que es conocimiento, y que eso se traiga para dialogar con los procesos que los sujetos se apropian del conocimiento, cómo se intercambia, no solo en un sentido clásico de enseñanza, aprendizaje, pero como que enseñanza y aprendizaje se produce en ese sentido. Para mí, por ejemplo, Paulo Freire es una referencia muy importante, ¿no? Como que las relaciones, mismo que enseña, al enseñar también aprende, cuando estamos aprendiendo, también enseñamos, ¿no? De una forma muy simple, mas que tiene eso. Con la infancia, el campo de las lenguajes, las distintas lenguajes, no solo la lenguaje oral, mas las formas del campo de artes y comunicación, ¿no? Formas de comunicación, las tecnologías, los soportes que la sociedad, la humanidad tiene producido. Y me parece que una cuestión clave para el trabajo con la infancia es la dimensión lúdica, la ludicidad, no solo no sentido de lo juego, mas como que la ludicidad es un aspecto de lo humano que tiene un sentido muy particular en la infancia, ¿eh? Y que está asociada a los procesos de creación, de investigación, de encantamiento. Entonces, la ludicidad se va para allá de los juegos, más allá de los juegos, está también en la literatura, en las artes plásticas, visuales, el teatro, la danza, en fin, y mismo en la ciencia, los conocimientos de mundo, ¿no? Cómo son encantadores, ¿no? Sin pensar la astronomía, la química, la física, o la propia situación de un niño observando una hormiguita que
caminha, né, bichito, ola que cai, ou na hoja, uma ola. E são situações que, ao mesmo tempo, nos permite conhecer e agir de uma forma objetiva, mas também nos provoca situações de sensibilidade, encantamento, né, que são subjetivas, né? Então, eu penso que são questões para uma formação e não somente intelectual, mas vivenciadas, né? Que não como metodologia mas como se pratica, como se experiencia isso, não? Graças.